Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Muito bem, amados diletos irmãos. Hoje é o nosso segundo dia da campanha, orando para repreender as doenças. Antes de eu entrar no tema principal, eu gostaria de esclarecer aos irmãos que eu não tenho nenhuma faculdade, não fiz nenhum curso de graduação, não sou psicólogo, então eu não receito nenhum medicamento. Muitas pessoas confundem quando eu faço campanha de cura, quando faço cura da alma. Minha última campanha, quando eu fiz sobre a cura da alma, muitas pessoas perguntaram a mim se eu ia dar alguma receita de medicamento. Ontem, após encerrar ter postado a campanha sobre o câncer, algumas pessoas perguntaram se eu tinha algum medicamento para indicar no tratamento de câncer. Eu não passo receita, não dou nenhum nome de medicamento, amados. Eu sou intercessor. Aí você vai perguntar, mas por que você então faz campanha de cura? Porque eu uso a fé. Eu quero dizer para os irmãos que existem doenças e existe enfermidade. São diferentes um do outro. As doenças são aquelas autoimunes. Enfermidade ela pode ser de origem espiritual ou até mesmo mental e algumas enfermidades da alma. Então, essa semana eu estou fazendo campanha para repreender doenças. E hoje eu quero repreender algumas doenças autoimunes. O que é doença autoimunes? Então, aí você vai me dizer, mas Gregório, se você não cursou faculdade de medicina, como você pode falar sobre essas doenças? Eu pesquiso, amados. Tudo que eu falo aqui eu pesquiso. Mas meu único material de estudo realmente é a Bíblia Sagrada. Ou seja, o meu conhecimento mais aprofundado é da Bíblia Sagrada. O que significa doença autoimune? Como ela ocorre? Então, a doença autoimune é quando ela ataca o sistema imunológico. Ou seja, quando o sistema ataca células saudáveis do próprio corpo, confundindo-as com invasores, quando a própria defesa, o nosso organismo, ele tem defesa que ataca os vírus quando ataca o nosso organismo. Mas muitas vezes a nossa defesa ele acaba atacando as células saudáveis do próprio corpo, confundindo-as com as invasores, confundindo-a como vírus ou bactéria. Existe mais de 80 tipos de doenças autoimunes, variando em sintomas e gravidade. Hoje, a minha campanha está voltada para lúpus. Lúpus é uma doença autoimune. Ela pode afetar várias partes do corpo, como pele, articulações, rim e coração.
Mas existe mais de 80 tipos de doença que ataca o nosso organismo muitas vezes, levando à falência as células boas, quando o nosso organismo muitas vezes de defesa ataca as próprias células sadias. Então, eu não vou me aprofundar hoje, mas eu quero dizer para vocês que meu foco hoje é o lúpus. Mas existe o artrite reumatoide, que é uma inflamação nas articulações, levando dor, inchaço e eventualmente uma deformidade. Também existe aqueles que nós chamamos de esclerose múltipla, que afeta o sistema nervoso central, causando fraqueza muscular, problemas de visão e coordenação. Também existe uma doença muito conhecida, que é a diabetes. Diabetes tipo 1. O sistema imunológico ataca as células da pâncreas. Pâncreas é onde produz a insulina. Então, quando a nossa defesa ataca a própria célula da pâncreas, o pâncreas para de produzir insulina. E por isso as pessoas se tornam diabéticos. Mas, amados, então para eu fazer a oração de hoje, hoje serei bastante breve, mas eu quero dizer para os irmãos que lúpus é uma doença que ataca, é uma doença que ataca a nossa defesa. É uma doença autoimune, ou seja, ela se torna crônica quando as nossas defesas são destruídas ou seja, as nossas células são destruídas pela nossa própria defesa. Então, por isso, muitas vezes as pessoas se tornam doentes, onde acabam muitas vezes perdendo a sua capacidade imunológica. O sistema imunológico ataca os próprios tecidos saudáveis do corpo, causando inflamação. O lúpus pode afetar várias partes do corpo, incluindo pele, articulações, rim, corações e pulmão, inclusive cérebro e o vaso sanguíneo. Alguns desses sintomas do lúpus, ela causa fadiga extrema, dores que é nas articulações. Muitas vezes, o que é articulações, Gregório? É as juntas, onde as juntas do nosso corpo parecem estar totalmente destruído. Então, essa doença ela pode causar febre sem causa aparente. Muitas vezes a pessoa que acaba contraindo lúpus, ele não suporta o sol e os seus rins são atacados. Os seus rins param de funcionar. A causa exata do lúpus não é completamente compreendida, mas pode ser fatores genéticos, até mesmo fatores hormonais. E também pode haver problemas até do ambiente, ou ambientais, como a gente diz, como a exposição ao sol ou uma infecção causada pelo sol. Então, isso pode desencadear a doença do lúpus. O lúpus mais comum, ele é em mulheres, especialmente entre as de 15 a 45 anos. Mas eu já conheci pessoas de
aliás, homens de 35 anos que contraiu lúpus e foi tão agressivo que em 2 anos que ele contraiu o lúpus, assim que ele descobriu que ele tinha lúpus, 2 anos depois ele veio ao óbito. Primeiro, no primeiro ano de tratamento, um tratamento intensivo, ele perdeu a capacidade de mexer braços, pernas, e houve uma rigidez nos pescoços, se tornou um cadeirante, dependendo de outras pessoas. Então, não teve um tratamento, não conseguiu recuperar-se com 35 anos de idade e faleceu. Mas o tratamento do lúpus, ele, se for, se tiver um diagnóstico no período precoce dessa doença, a pessoa com lúpus pode viver bastante tempo, tendo uma vida saudável. O problema é que o lúpus ataca os rins e causa inflamação dos rins, que pode causar uma complicação grave, levando à insuficiência renal, onde o rim para de funcionar totalmente. E nós sabemos que o nosso organismo depende do rim, porque o rim é o filtro do nosso corpo. Ele filtra toda impureza. E muitas vezes o lúpus ataca o coração, o pulmão, causando inflamações no revestimento do coração ou pulmão, que pode ocorrer, além de um maior risco de doença cardiovasculares. Então, o que ocorre? O lúpus ele ataca também o sistema nervoso central. Mas isso é algum caso raro. Mas pode haver um envolvimento do sistema nervoso central com sintomas como confusão, onde a pessoa perde a sua capacidade de raciocínio, ou até ter confusões, onde a pessoa muitas vezes desmaia, e pode até causar um derrame. O lúpus pode causar aquele que nós chamamos de o sangue coagular, ou seja, o sangue vai coalhando. O lúpus pode aumentar o risco, então, de coágulo sanguíneo, uma condição chamada de síndrome do anticorpo antifosfolipídeo. Esse é um caso de lúpus onde ele ataca totalmente o sangue. E pode ser difícil o tratamento, pois o sintoma ela imita muitas outras doenças. Então, muitas vezes as pessoas, quando descobrem essa enfermidade, já está no estágio muito avançado. Porque muitas vezes as pessoas sentem dores nas articulações, sentem dores nas juntas, e toma um anti-inflamatório, e as dores passam, mas não busca um acompanhamento de um profissional da medicina. Por isso, é necessário fazer um exame de urina para verificar a função renal. Exame de imagem, ou seja, até uma biópsia do tecido para ver como que está funcionando. Até mesmo fazer uma imagem do próprio rim, para que haja um tratamento adequado. Então, apesar de o lúpus ser uma doença crônica, com
um tratamento adequado, muitas pessoas com lúpus podem viver uma vida plena. O tratamento pode trazer até uma vida saudável, embora a pessoa que contrai lúpus até hoje muitos, em torno de 99%, não tem tratamento. Então, mas existe medicamento que alivia as dores e prolonga a vida. Por isso, é necessário ter um estilo de vida saudável, evitar o estresse, proteger-se da luz solar, manter uma dieta saudável e também praticar atividade física. Isso são parte do manejo da doença. Isso é a chave para controlar o lúpus. O acompanhamento de um profissional da medicina, ela nunca deve ser abandonado. Se você, meu irmão, minha irmã, for diagnosticado com uma dessas doenças, tanto o lúpus, tanto a diabetes, não abandone o tratamento, a não ser que o médico te dê alta. Use a fé. Eu sou intercessor. E como intercessor, eu posso apresentar você a Deus em oração. Mas eu não faço milagre. O milagre está na tua fé. Unindo a minha fé com tua fé, nós entramos dentro da dimensão do Espírito de Deus. E quando entramos na dimensão do Espírito de Deus, algo extraordinário acontece, porque a fé tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. A fé é o firme fundamento daqueles que creem em Deus. É o acontecimento daquilo que nós aguardamos, embora não podemos tocar a fé, não podemos ver a fé, mas a fé está presente no amargo do nosso ser, na nossa alma, na nossa estranha. Então, hoje a minha oração é voltada por pessoas que contraíram o lúpus. Provavelmente eu estarei orando também por pessoas que têm diabetes, mas a minha oração hoje será bastante rápida. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, a entrarmos, a fazermos esta oração junto. Eu vou interceder por você que está sofrendo de doença autoimunes, chamado lúpus. Então eu começo orando assim: grande e poderoso Deus, eis-me aqui perante a tua presença, meu Pai. O Senhor que é um Deus de misericórdia, o Senhor que é eterno, o Senhor que é médico dos médicos, o Senhor que é o Criador dos céus e da terra. É a Ti, meu Deus, Pai de misericórdia. É a Ti, Pai amado, que venho. Eu venho perante a Tua presença neste segundo elo da campanha, nesse segundo dia da campanha, Pai. Eu venho perante Ti para interceder por aqueles que sofrem com a doença autoimunes, especialmente o lúpus, especialmente aqueles, ó Pai, que estão sofrendo dores muitas vezes causado por essa enfermidade. Porque quando essas dores se manifestam, muitas vezes as pessoas já descobrem tardiamente que contraíram este mal. Mas tu, ó meu Deus, eis o médico dos médicos. O Senhor conhece cada célula, cada átomo do nosso corpo.
O Senhor conhece cada partícula do nosso corpo. Então eu peço a Ti, meu Deus, que estenda a Tua mão de poder. Esta mão que tem o poder de repreender o mal. E traga, Senhor, sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Traga sobre eles a cura, Pai, para que eles vivam uma vida abundante. Traga cura sobre a vida deste meu irmão, Pai, aliviando as dores, o sintoma ou a angústia que esta enfermidade traz na vida desse teu servo. Ó meu Deus, Pai amado, dá força ao coração deste meu irmão, dá esperança ao coração desta minha irmã. Ó Deus, dê uma unção que despedaça todo jugo, para que o jugo seja despedaçado, que a enfermidade ou a doença que se alojou no organismo deste meu irmão, desta minha irmã, seja quebrado agora. Que esta doença que está enfraquecendo a imunidade deste teu servo, dessa tua serva, esta doença autoimune, Pai, venha agora cair por terra e dê, Senhor, um coração fortalecido para esse meu irmão, para essa minha irmã, para enfrentar cada dia da sua existência, e conforta seus corações, principalmente nas horas difíceis. Conceda a esse meu irmão sabedoria, conceda a esse meu irmão, Pai, a coragem de buscar um tratamento adequado. Usa, Senhor, os profissionais da medicina e todo que cuida dessas pessoas que estão enfermas, para que possam encontrar os melhores tratamentos. Ó Pai, cuida da vida desse meu irmão. Restaura, Senhor, a saúde desse teu servo. Não só o corpo, mas também a alma, o espírito, Pai. Porque está escrito em tua palavra que o espírito do homem fortalece ele no momento da enfermidade. Mas ao espírito abatido, quem o levantará? Quando a pessoa aceita a derrota, quando a pessoa se abate, quando a pessoa se postra diante de uma doença, Pai, então ele já está aceitando a derrota. Então, Pai, dê a esse teu servo um meio para livrar-se desse sofrimento, que ele possa sentir tua presença, que eles possam sentir, Senhor, teu amor, que eles possam colocar sua fé em prática, que a fé desse meu irmão, dessa minha irmã, seja fortalecido por meio do teu Espírito Santo. Ó meu Deus, eu confio no teu poder, eu confio que o teu plano é perfeito, crendo que nada é impossível para ti, porque está escrito em tua palavra que tudo é possível para aquele que crê. E eu creio no poder da cura divina. Eu creio na restauração da saúde física, mental e espiritual. Por isso eu oro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, manifesta teu poder. Eu encerro esta oração dizendo amém e amém. Muito bem, amados, diletos irmãos. Hoje foi o segundo dia da campanha. Amanhã eu não sei por qual tipo de enfermidade eu estarei orando. Ou seja, por qual tipo de doença. Porque a enfermidade da alma eu já fiz a campanha. A enfermidade espiritual eu já fiz a campanha.
Agora estou fazendo sobre as doenças. Então são diferentes. Doença e enfermidade é diferente. Que Deus vos abençoe, amados. Uma boa noite para todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém.